Bom dia, amado irmão. Bom dia, amada irmã. A paz de Deus. Amado irmão, hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito particular. Todo ser humano, quando toma a decisão de se reconciliar com Deus, de seguir a Deus, de obedecer a Deus e adorar a Deus, é comum que aconteça mais dificuldades no início. É comum que tudo piore momentaneamente, justamente para que nós desistamos do caminho de Deus. Mas a Bíblia já diz que aqueles que perseverarem até o fim, eles herdarão a coroa da vitória. E eu, em particular, depois de ter me reconciliado com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava tudo bem, mas tem mais ou menos 2 semanas que eu vinha tendo, sabe, momentos muito tortuosos e sem explicação. Dormia e acordava apreensivo, dormia e acordava com medo e uma ansiedade tremenda. E a Bíblia diz que é para a gente deixar nossas ansiedades e aflições nos pés de Deus, né? Mas eu estava sendo tão acometido por esse mal que eu não estava conseguindo nem pensar. E eu, tempos atrás, eu pensei que tinha superado a depressão, né? Fui para medicação, mas o que eu quero comentar com vocês é que quando a gente toma a decisão de servir a Deus, de obedecer, de adorar, o inimigo ele vem para cima da gente com força total para fazer com que a gente se desvie, para fazer com que a gente se perca, para fazer a gente se afastar. E em meio a toda essa angústia, eu tive ontem uma ação divina na minha vida. O Senhor Jesus ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E assim se resume os 10 mandamentos, não é isso? Então, ontem minha esposa, ela passou o dia me mandando mensagem: meu amor, como é que você tá? Meu amor, você não tá só. Meu amor, eu te amo. Meu amor, conta comigo. E aí, quando eu cheguei do trabalho, não demorou, ela chegou e ela viu como é que eu tava. E ela disse: eu não vou pra faculdade hoje, eu vou ficar contigo. E aí me cercou de amor, de carinho, me dando atenção. E aí depois nós conversamos um pouco, fomos jantar, depois a gente brincou, eu, ela e o nosso filho, depois oramos e a minha esposa me colocou para deitar no colo dela. E chegou um determinado momento que vinha na minha mente fortemente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu e minha esposa, nós temos o costume de acordar à meia-noite, às 3 horas para orar, e assim foi feito. E eu, mesmo que muito sonolento, eu lembro que eu consagrava o meu dia, a minha vida, a minha família, os meus passos a Deus e pedia que Deus tomasse o controle de toda a minha vida. E aí, hoje cedo, eu ouvindo a oração do Bispo Bruno Leonardo, a quem eu sigo, ainda estou ouvindo agora, e eu percebi que Deus ele estava falando comigo. Eu, minha esposa e meu filho, todos os dias, para a gente sair de casa, nós oramos em família, nós lemos uma passagem bíblica. E depois dessa noite, olha a mensagem que foi tirada. Salmo 4, versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Nenhuma oração ela fica sem ser ouvida por Deus. Deus é o Deus que criou, fez o ouvido. Deus ouve. Creia, meu irmão. Em todos os momentos da tua vida, Deus está contigo. E não arredes os pés do caminho de Deus, porque Deus ele vai te honrar. Ele vai te fazer prosperar. Ele vai te dar paz, a paz que excede todo entendimento. Eu venho sofrendo uma angústia terrível, uma ansiedade. Eu vinha em uma depressão. Minha esposa foi a única que percebeu. Isso me diz que Deus está próximo de mim, porque alguém foi usada por Ele para me dizer: ei, eu te amo, eu estou contigo. E assim como eu estou passando por esse momento de felicidade agora, eu desejo para ti um momento de felicidade, um encontro com Deus, a paz.
mais.